A colheita. É isso que a gente veio conversar hoje. Tão diretamente sugerido o tema por Jesus, por essa passagem que nós vamos estudar. Hoje, o mestre nos fala assim, interpretando a parábola do joio e do trigo, ele deixa claro, ele explicita as coisas. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Em Mateus 13, versículos 38 e 39. Então, a parábola fala de um vizinho. Um vizinho que não gostava do trabalho, que queria apenas gozar a vida, extraindo frutas na sua propriedade, à sua volta, nas caças, mas sem grande esforço. E, na sua ociosidade, olhava para o vizinho ao lado, para o proprietário, para o agricultor, que com muito esforço desbravava as suas terras, limpava o terreno, adubava a sua terra. Eram muitas e muitas horas de trabalho, muita dedicação, e ele, regalado, gozando a vida, comparando as duas vidas e se vendo em grande vantagem. Quando, porém, o agricultor começou o plantio, esse vizinho percebeu o que iria acontecer. Percebeu que o seu vizinho, agricultor, teria uma colheita dali a algum tempo. Essa colheita lhe possibilitaria uma estabilidade, uma abundância de alimentos que ele não tinha e não teria. Lhe possibilitaria uma riqueza, uma abundância de recursos que ele não tinha e não teria, por não estar realizando nenhuma atividade geradora de renda, geradora de riquezas. Antevendo isso, ao invés de começar ele mesmo a realizar o trabalho que o outro já tinha feito, até porque isso de alguma forma seria reconhecer a fragilidade do seu próprio projeto de vida, ele recolheu sementes de mato que eram muito abundantes na sua propriedade e de noite foi até a lavoura do agricultor e espalhou as sementes de mato no meio das sementes de trigo que o agricultor tinha cuidadosamente espalhado. Olha que precioso, quantas imagens preciosas há nesse relato, nessa imagem. Primeiro, o desbravar a terra é muito parecido, o desbravar a terra e desbravar a humanidade foi realmente a primeira tarefa do Cristo. Desligá-la, desconectá-la da sua herança animal foi e vencendo a grande tarefa do governador do planeta. Limpar a humanidade das
das suas agressividades, da sua violência, das suas inutilidades. É tarefa das mais complexas e das mais trabalhosas. Adubar essa humanidade de boa vontade, adubar essa humanidade no que ela tem de melhor, para que os seus elementos possam receber a fertilidade e produzir, é outra tarefa extremamente sugestiva, que dá margem a grandes reflexões. Também não é difícil perceber que há uma parte da humanidade muito inteligente e que, para lá de inteligente, se acha muito esperta e que não é favorável, e que vê com muita ironia, com muito sarcasmo, essa tendência de uma outra parte de trabalhar para viver. Ela quer dar jeitos nas situações, ela quer contornar, ela quer tirar vantagens sem precisar trabalhar, dar golpes, como se vê na política, como se vê na religião, como se vê na família, como se vê no trabalho, como se vê em todo lado. Muita gente quer ganhar, quer enriquecer sem trabalhar, aplicando situações, histórias e golpes. Muito bem, essa imagem continua e o agricultor sabe, olha para sua... Passa o tempo e ele olha para sua lavoura e vê uma planta um pouco diferente do seu trigo. E diante disso, ele nada faz. Por que nada faz? Porque se ele arrancasse o mato, corria o risco dele arrancar junto o trigo, porque a planta, quando nasce, ela é parecida e as raízes também reviram a terra, e essa instabilidade viria em prejuízo de toda a lavoura. E ele pensou: nada farei, esperarei o momento da frutificação, e então sim, quando vierem os frutos, eu ceifarei, eu colherei primeiro o mato e depois terei o trigo. É uma imagem muito interessante, porque há muito tempo o ócio e o trabalho, a boa vontade e a má vontade, a humildade e a vaidade vêm competindo na terra. Vem disputando almas, disputando situações, disputando a terra. E Jesus, o divino trabalhador, o divino agricultor, vem laborando essa terra, essa humanidade, com paciência e persistência por longos e longos e longos milênios de milênios. Mas há um momento em que a diferença da humanidade se torna muito grande e em prejuízo do processo educativo. E ele, mais do que ninguém, na sua sublime consciência, ele sabe que é preciso então separar o joio do trigo. E é isso precisamente que esse nosso momento nos possibilita, lhe possibilita, a partir das tragédias. Nós o tempo todo convivemos com tragédias de corrupção, pedofilia, guerra, terrorismo, todos os tipos. Isso que nos escandaliza a todos,
alguns escandaliza, mas eles já vão se acostumando. Muitos de nós, ou todos nós em algum grau, mas alguns em grau muito avançado, se acostumam e se isentam, se alienam dos problemas da vida e deixam de se preocupar e de atuar e de pensar sobre as grandes tragédias. Eu não posso fazer nada. Alguns chegam ao ponto de falar, se eu não fizer, outros farão, e entram dentro da corrupção, entram dentro da violência, entram dentro da imposição e dos abusos. Os indiferentes, os aderentes aos abusos, fazem 2/3 da humanidade, sobrando 1/3 daqueles que, embora suas próprias insuficiências, combatem dentro das suas possibilidades as ideias ruins e acolhem as vítimas e os agressores. Ao contrário daqueles que aderem pela ação ou pela revolta, porque aqueles que se deixam dominar pela revolta também são dirigidos pela imposição. É esse o nosso momento e são essas as nossas alternativas. Que nós tenhamos claro que a colheita se aproxima, que as últimas chances de permanecermos na Terra são essas que nós estamos vivendo e que nesse momento, para nós realizarmos essa importante mudança dentro de nós mesmos, porque a única imprecisão da parábola é que o joio humano pode se transformar em trigo. Nós podemos perceber essa nossa tendência de imposição, de vitória e que impõe a derrota, de autoexaltação que impõe a humilhação alheia, e nos transformarmos e buscarmos a cooperação, buscarmos a solidariedade e a fraternidade. Nós podemos fazer isso agora. A todos os homens de boa vontade está destinada a paz na terra. A todos aqueles que se autopacificarem está destinada a herança da terra. Que nós sejamos capazes de despertar agora e abrirmos o nosso ser e o nosso coração para a mudança. Não será tarde demais? Certamente não. Na escola de Deus, nenhuma carteira é usada inutilmente. Se nós estamos vivos, é porque Deus é por nós. E se Deus é por nós, só nós mesmos podemos ser contra nós. Assim não seja, e que a fraternidade prevaleça nos nossos atos, que assim seja. Até a próxima, meus amigos, um grande abraço para vocês.